Fala pessoal, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Espero que esteja tudo bem por aí. Hoje vamos falar de mais um vídeo aqui sobre a Gerdau GGBR4, trazer os pontos importantes ali para venda de aço, como que tem esse retrospecto dentro dela e entender também essa variação da commodity, beleza? Antes de mais nada, eu pedi para você deixar um joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você vai estar sempre recebendo os vídeos. Beleza? Bora pro vídeo! Bora lá então, pessoal, trazer um pouquinho aqui mais. Primeiramente, pela parte da receita, trouxe um pouquinho mais ilustrativo para a gente poder entender. A gente vê aqui que no terceiro trimestre de 23, a receita foi 17 bilhões, enquanto que no terceiro trimestre de 22, a receita é de 21 bilhões. Uma queda aqui de 19,3%, isso é bem expressivo, uma queda bem acentuada, natural do produto de uma empresa que trabalha com commodity. Então a gente sempre vai ter essas oscilações dentro desse tipo de empresa, por ela ser cíclica, beleza? Olhando aqui agora para a parte de despesa, pessoal, é bem importante a gente frisar alguns pontos, né? Principalmente quando a gente vai olhar aqui, né? Ó, o resultado da despesa e com vendas, 539 milhões contra o terceiro trimestre de 2022, 555 milhões. Então, uma queda de 2,9%. A gente vai ver a despesa com vendas, esse resultado, então, aqui, basicamente, é esses dois aqui já destrinchados. Então, a gente vê a queda mais acentuada de despesas gerais e administrativas de menos 4,4%. Beleza? Então, bem tranquilo ali também essa parte de receitas. Olhando aqui agora para endividamento, sempre gosto de trazer, acho muito importante a gente olhar para isso, né? Principalmente quando a gente pega um cenário diverso e principalmente para uma empresa de commodity, tá bom? Hoje, nessa composição de dívida total, a dívida líquida, a dívida bruta, né? 11 bilhões e 400 no terceiro trimestre de 23 contra 12 bilhões e 800 no terceiro trimestre de 22, uma queda de 10,7%. Queda bem expressiva, isso é muito bom, principalmente porque agora está num ciclo mais fraco dentro desse cenário, então basicamente ela vai trazer essa maior segurança diminuindo o endividamento, beleza? Quando a gente vai aqui para a dívida líquida, né? Aí que entra um ponto um pouquinho mais diferente, a gente vê que o terceiro trimestre do ano passado, dívida líquida de 4 bilhões e 200, nesse trimestre, 5 bilhões e 400. Então, aumentou a dívida líquida, ou seja, tem menos dinheiro em caixa. Então, diminuiu o endividamento bruto, mas ao mesmo tempo aumentou a dívida líquida, ou seja, teve uma queima de caixa. Não necessariamente que isso é ruim, mas pode entender essa queima de caixa, ela é fundamental para entender se está indo para CAPEX, para entender se está indo para venda de produtos, melhorias, entre outros aspectos, ou simplesmente queimou caixa para poder fazer uma alocação ou um término de dívida que não foi tão interessante nesse curto prazo, beleza? Então, olhando para isso, para alavancagem, você vê que é super saudável, né? Você enxerga aqui, ó, a dívida pela alavancagem, né? Então, em 0 vezes 34, a geração de caixa, quase nada de impacto. Então, isso é bem importante porque basicamente não tem aquele reflexo mais acentuado dentro da lucratividade da empresa e da geração de caixa naquele trimestre. A gente vê também aqui que a dívida hoje tem 6 bilhões em caixa, desculpa. A gente vê que basicamente é bem alongada essa dívida, né? A gente vai ver 2024, 25, 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 200, bem alongada a dívida, não gerando preocupações por esse endividamento, tá bom? Então, esse é um ponto que super tranquilo para a empresa. Olhando ali agora para a parte de vendas, como é que foi exatamente o resultado, isso é bem importante agora a gente frisar, porque a gente vai olhar aqui para o terceiro trimestre de 23, a gente vê que a venda de aço, ela teve uma queda, né, 23 em relação a 22 em relação a 23, uma queda de 6%. Receita líquida, né, pessoal? Saiu então daqueles que eu tinha mencionado anteriormente de 21 bilhões para 17, caindo 19%. O EBITDA, né, pessoal? Então a gente vai olhar aqui, ponto bem importante, 5 bilhões e 300, caiu para 3 bilhões e 300, queda de 37%, queda muito expressiva. Isso é bem importante a gente olhar para ver se esse ciclo é um momento atual, para a gente fazer entrada no ativo, ou mesmo se esse ciclo vai se perdurar ao longo dos próximos trimestres. Eu sempre, para a empresa de commodity, é muito importante olhar para vários fatores macro, porque é assim que a gente vai conseguindo ser mais assertivo na hora da alocação. Isso dá bastante trabalho em entender se vale a pena esse trabalho todo dentro da sua carteira, tá bom? Quando a gente vai então aqui para a parte de lucro, né? A gente já vai olhar aqui, o lucro líquido ajustado saiu de 3 bilhões, caindo para esse terceiro trimestre para 1 bilhão e 600, queda de 47%. Muito expressiva essa queda, isso gera impacto, é menor dividendos, é menores valores ele também para poder crescer na cotação. Então, isso é bem importante, se está focado em dividendo, olhar para esse fator é fundamental. Beleza?
Olhando então aqui agora, pessoal, essa parte aqui é bem importante, que é olhar basicamente, olhar para os preços, como que são, né, os produtos nos quais eles vendem. Ah, você vê o vergalhão Turquia, bobina quente, como que vem vindo essa volatilidade de preço. Então você vai ver no terceiro trimestre, vou até dar um zoom para vocês verem melhor. No terceiro trimestre, vocês podem ver que teve uma queda aqui, né, em relação aos preços, tanto aqui, ó, na Turquia quanto na China. Então, essa queda, né, a China em amarelo, Turquia em azul, tá, pessoal? Então, você vai ver que teve uma queda aqui mais expressiva nos preços em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Então, essa queda não se deu necessariamente por uma venda menor, mas sim por uma questão de cotação e preços menores também. Já quando a gente vai para o carvão e minério de ferro, a gente vê já um preço, aqui no caso, o azulzinho na China e o amarelo na Austrália. Então, a gente vê que os preços já estavam muito parecidos. Na China teve uma alta, né? Ela estava em $100 aqui no terceiro trimestre do ano passado, 115 agora, então já são mais preços parecidos, não tiveram tanta oscilação. Quando a gente vai para sucata e ferro gusa, a gente vai ver aqui para esses setores, a gente vai aqui para o cinza em Brasil, o amarelo na Ásia e o azul na Turquia, você vai ver que também teve uma queda de preços em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Então você viu no Brasil caiu para 405, de 455, na Ásia, 385 para 395, e na China, na Turquia, desculpa, 370 para 368. Então, no Brasil, teve uma queda mais expressiva ali, tá bom? Olhando agora para a parte de indicadores, bem importante, né? A gente vai olhar aqui para hoje, valor patrimonial abaixo o preço da cotação está abaixo do valor patrimonial em 0,82, então está descontado ali dentro na hora que a gente olha para esse cenário. Preço de commodity é sempre importante não enxergar apenas que está descontado, vale a pena comprar, é importante olhar para o ciclo como um todo, tá bom? Preço por lucro em 5 vezes, também ali abaixo das médias históricas. A gente vai olhar aqui para a ROIC, né? Sempre gosto de olhar bastante para isso, porque basicamente a cada R$ 100 investido retorna 115. Então, hoje, aqui 15,45%, crescimento de receita na casa de seus 17,42%. E a margem líquida em 11,27. Beleza? Lembrando que eu tirei essa informação do Status Invest. Agora, a informação que eu tirei do Mais Retorno, a gente vai ver o histórico da Gerdau e o crescimento da cotação. A gente vai ver aqui, ó, que desde o ano de 2004, né, um pouquinho antes de 2004, a gente vai ver o crescimento do IMAB em 1.245%, Gerdau crescendo 893%, CDI 696% e Bovespa 691 e IPCA 207. Então, nesse caso, a Gerdau conseguiu superar bastante ali o seu benchmark, que é o Ibovespa, e também alguns indicadores ali, que é atrelado a juros e inflação. Quando a gente agrega um pouquinho mais de inflação, aí dá um resultado um pouco maior. Beleza? Espero que você tenha gostado bastante do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha. Se inscreva no canal, ative o sininho, vai estar sempre recebendo os vídeos. Deixe seu comentário também, caso queira participar um pouquinho mais, pedir algum ativo que você esteja querendo, beleza? Um grande abraço, valeu!